Imagine uma ilha perdida no meio do Oceano Atlântico. Ela não tem rios, não tem lagos de água doce, não tem grandes plantações, não tem petróleo, não tem minas de ouro. Não tem carvão, ferro, gás natural, nem espaço sobrando para construir grandes cidades. E mesmo assim, mais de 60 mil pessoas vivem ali. Agora vem a parte mais estranha. Esse lugar não é pobre, esquecido ou abandonado. Pelo contrário, ele está entre os territórios mais ricos e caros do mundo. Como isso é possível? Como uma pequena rocha no meio do oceano, praticamente sem recursos naturais, conseguiu virar um lugar cheio de casas coloridas, empresas internacionais, navios de cruzeiro, turistas, bancos, seguradoras e uma economia que movimenta bilhões? Antes da gente descobrir como uma ilha sem rios, sem lagos, sem petróleo, sem grandes plantações e praticamente sem recursos naturais, conseguiu sustentar mais de 60 mil pessoas, já aproveita e se inscreve no canal. Aqui a gente transforma curiosidades do mundo em histórias fáceis de entender, com ciência, geografia, economia e aquelas perguntas que parecem simples, mas escondem respostas absurdamente interessantes. Então, se você gosta de vídeos que explicam o planeta de um jeito visual e curioso, deixa o like, se inscreve agora e ativa o sininho. Porque toda semana tem uma nova história que faz você olhar para o mundo de outro jeito. Agora sim, como uma rocha isolada no meio do Atlântico, virou um dos lugares mais ricos e curiosos do planeta. Hoje, a gente vai entender por que tanta gente vive em Bermuda. Uma ilha que parece pequena demais para sustentar uma população inteira, mas que encontrou um jeito muito inteligente de transformar isolamento em vantagem. E a pergunta principal é, se esse lugar quase não tem nada, por que tanta gente decidiu ficar? Quando você olha Bermuda no mapa, ela quase desaparece. Ela fica no Atlântico Norte, longe de qualquer continente. Não está grudada nos Estados Unidos, não faz parte do Caribe de verdade, não fica perto da Europa e também não está no meio de uma grande rota terrestre. É um ponto minúsculo, cercado de água por todos os lados. Se você der zoom, parece só uma manchinha. Mas quando aproxima mais, começa a enxergar um conjunto de ilhas estreitas, compridas, conectadas por pontes, estradas e pequenos portos. Muita gente chama Bermuda de ilha, mas ela é, na verdade, um arquipélago. São várias ilhas e ilhotas, sendo que as principais ficam tão próximas e tão ligadas entre si que parecem formar uma única faixa de terra curva, como se fosse um anzol no meio do mar. E o tamanho impressiona. Bermuda tem aproximadamente o tamanho de uma cidade pequena. Só que, nesse espaço minúsculo, vivem dezenas de milhares de pessoas. Existem hotéis, bairros, aeroporto, comércio, escolas, ruas, praias, portos e empresas que fazem negócios com o mundo inteiro. Agora pense nisso. Se uma cidade pequena no continente já precisa de comida, água, energia, materiais de construção, transporte e espaço, imagine uma cidade inteira em cima de uma rocha no oceano. Tudo ali é limitado. O espaço é limitado. A água é limitada. A terra cultivável é limitada. O acesso é limitado. Mas, de algum jeito, Bermuda virou uma das ilhas mais organizadas e economicamente interessantes do planeta. Para entender Bermuda, a gente precisa começar pelo chão. A ilha não surgiu como uma praia comum. Lá no fundo do oceano, existe uma montanha submarina gigantesca, formada por atividade vulcânica há milhões de anos. Essa montanha se ergue a partir do fundo do Atlântico, mas só a pontinha dela aparece acima da água. É como se você colocasse uma montanha enorme dentro de uma piscina e só o topo ficasse para fora. Com o passar do tempo, essa base vulcânica foi sendo coberta por recifes, areia calcária, restos de organismos marinhos e formações de calcário. Ou seja, a Bermuda que vemos hoje é uma espécie de tampa de pedra calcária em cima de uma antiga estrutura vulcânica submarina. E é aí que começa o problema. Calcário não é exatamente o tipo de solo perfeito para sustentar uma civilização grande. Ele é poroso, cheio de cavidades e muito influenciado pela água do mar. A chuva cai, infiltra, escorre, se mistura, evapora. Não existem grandes rios correndo pela ilha.
nem lagos enormes acumulando água doce. Então a pergunta fica ainda mais difícil. Como uma população inteira sobrevive em uma ilha onde nem água doce natural existe em abundância? A resposta está nos telhados. Se você olhar as casas tradicionais de Bermuda, vai perceber uma coisa curiosa. Muitos telhados são brancos, inclinados e cheios de degraus. Não é só estética. Não é só para deixar a casa bonita. Aquele telhado é uma máquina. Durante séculos, os moradores de Bermuda desenvolveram um sistema de captação de água da chuva. A chuva cai no telhado, escorre pelos degraus, passa por calhas e vai para cisternas, geralmente construídas embaixo da própria casa. Ou seja, em Bermuda, o telhado não serve apenas para proteger do sol e da chuva. Ele também é a fonte de água da família. Cada casa vira uma pequena estação de coleta. É uma solução simples, mas genial. Em muitos lugares do mundo, a cidade nasce ao lado de um rio. O rio fornece água, transporte, alimento, irrigação e energia. Em Bermuda, não havia esse rio. Então a ilha precisou inventar uma forma de transformar cada chuva em reserva. Pensa no nível de adaptação. Morar ali não era só construir uma casa. Era construir um sistema de sobrevivência. A própria arquitetura virou parte da resposta. E isso explica uma coisa importante. Bermuda não cresceu porque tinha recursos sobrando. Ela cresceu porque aprendeu a economizar, captar, importar e administrar tudo com muito cuidado. Hoje Bermuda parece um destino planejado, com turismo, empresas e infraestrutura. Mas a história da ocupação começa de um jeito muito mais dramático, com um naufrágio. Em 1609, um navio inglês chamado Sea Venture seguia em direção à colônia de Jamestown, na América do Norte. No meio do caminho, enfrentou uma tempestade terrível. O navio foi separado da frota, começou a fazer água e acabou encalhando nos recifes de Bermuda. Naquele momento, Bermuda não era exatamente um lugar desejado. Ela era conhecida por marinheiros como uma região perigosa, cercada de recifes, tempestades e histórias assustadoras. Só que o naufrágio mudou tudo. Os sobreviventes perceberam que a ilha, apesar de isolada, tinha madeira, aves, peixes, tartarugas, clima relativamente favorável e uma posição interessante no Atlântico. Eles construíram embarcações menores e seguiram viagem, mas a presença inglesa em Bermuda já tinha começado. A partir daí, o território passou a ser ocupado permanentemente. E veja a ironia, Bermuda não foi escolhida porque era abundante. Ela foi descoberta, em termos coloniais, por acidente. Um desastre marítimo virou o início de uma sociedade. No começo, estar no meio do oceano parecia uma desvantagem, mas, com o tempo, essa posição começou a valer muito. Bermuda está localizada entre a América do Norte, o Atlântico e as rotas marítimas que conectavam diferentes partes do mundo. Para navios, impérios e comércio marítimo, uma ilha no meio do caminho podia ser extremamente útil. Ela podia servir como ponto de parada, como base naval, como local de abastecimento, como proteção estratégica, como estação de comunicação. Durante séculos, controlar pontos no oceano era quase como controlar cruzamentos invisíveis. Hoje a gente olha para estradas e aeroportos. Antigamente, as grandes estradas do mundo eram rotas marítimas. E Bermuda estava no caminho de muitas delas. Então, mesmo sem ouro, mesmo sem petróleo, mesmo sem grandes plantações, Bermuda tinha uma coisa valiosa: posição. Em geografia, localização pode ser um recurso tão importante quanto minério. Às vezes, um lugar não precisa ter riqueza debaixo do solo. Basta estar no lugar certo, na hora certa, entre as rotas certas. Agora vamos avançar no tempo. Para uma ilha tão pequena continuar habitada, ela precisa ser organizada. Não dá para desperdiçar espaço como em uma cidade continental. Em Bermuda, o território é precioso. Construir uma estrada, uma casa, um hotel ou uma escola exige planejamento, porque cada pedaço de terra conta. A população vive em uma área extremamente compacta, e isso cria um tipo de vida muito diferente. Você não pode simplesmente expandir a cidade para o lado.
Não pode abrir uma avenida enorme sem pensar no impacto. Não pode plantar comida suficiente para todo mundo em qualquer lugar. Não pode importar milhões de carros sem transformar a ilha em um estacionamento. Por isso, Bermuda desenvolveu regras e controles para lidar com espaço, transporte, construção e preservação. Em uma ilha pequena, tudo aparece mais rápido. Se você joga lixo errado, o problema fica perto. Se desperdiça água, a falta chega rápido. Se constrói demais, a paisagem some. Se o trânsito cresce sem controle, a ilha trava. A geografia obriga as pessoas a pensar no limite. E talvez esse seja um dos pontos mais interessantes de Bermuda. Ela é pequena o suficiente para mostrar, em escala reduzida, os desafios que o planeta inteiro enfrenta. Recursos limitados. População concentrada. Dependência de importações. Risco climático. Custo alto de vida. Necessidade de planejamento. Bermuda é quase um laboratório de como viver em um lugar onde nada pode ser tratado como infinito. Se Bermuda não exporta petróleo, não tem grandes minas e não tem agricultura suficiente para alimentar toda a população, de onde vem o dinheiro? A resposta curta é serviços, e a resposta longa é ainda mais interessante. Bermuda aprendeu a vender o que não ocupa espaço físico. Em vez de depender de toneladas de minério, navios cheios de soja ou barris de petróleo, Bermuda se especializou em setores que podem gerar muito valor, usando escritórios, contratos, leis, conhecimento e confiança internacional. O principal exemplo é o setor de seguros e resseguros. Seguro você já conhece. É quando uma empresa assume um risco em troca de pagamento. Seguro de carro, de casa, de vida, de empresa. Mas resseguro é algo menos conhecido. É basicamente o seguro das seguradoras. Imagine uma seguradora que protege milhares de casas contra furacões. Se um furacão destrói uma região inteira, a seguradora pode ter que pagar bilhões. Para não ficar sozinha com esse risco, ela contrata outra empresa para dividir parte da responsabilidade. Essa outra empresa é uma resseguradora. Bermuda se tornou um grande centro mundial para esse tipo de negócio. E isso combina muito com a ilha. Porque seguro é um produto invisível. Ele não precisa de uma fábrica gigante. Não precisa de caminhões transportando mercadoria. Não precisa de uma mina. Precisa de capital, especialistas, advogados, contadores, atuários, reguladores e reputação. Ou seja, exatamente o tipo de economia que uma ilha pequena consegue hospedar. Bermuda transformou contratos em riqueza. Ela não tinha muitos recursos naturais. Então apostou em regras, estabilidade, impostos específicos, ambiente de negócios e conexão com mercados internacionais. Aqui tem uma ironia curiosa. Bermuda é vulnerável a tempestades, furacões e mudanças climáticas. Ao mesmo tempo, ela é um dos lugares onde empresas do mundo inteiro vão para administrar riscos desse tipo. É como se uma ilha exposta ao oceano tivesse se tornado especialista em calcular o perigo. Empresas de seguros e resseguros ajudam a cobrir danos causados por furacões, terremotos, incêndios, enchentes e outros desastres. E Bermuda virou um ponto importante nesse mercado global. Isso ajuda a explicar por que a ilha consegue ser rica sem produzir bens materiais em grande escala. Ela não precisa exportar toneladas de produtos. Ela exporta serviços financeiros. Exporta conhecimento sobre risco. Exporta estrutura jurídica. Exporta confiança. E no mundo moderno, confiança pode valer mais do que terra. Pensa bem, para uma empresa internacional, colocar milhões ou bilhões em um lugar, ela precisa acreditar que as regras vão funcionar, que os contratos serão respeitados, que existe fiscalização, que os profissionais sabem o que estão fazendo e que o ambiente político é relativamente estável. Bermuda construiu essa imagem ao longo do tempo. E essa imagem virou uma espécie de recurso natural invisível. Mas Bermuda não vive só de empresas e contratos. Existe outro motivo óbvio para as pessoas conhecerem a ilha. Beleza. Praias de areia clara, algumas com tom rosado,
Água azul, recifes, clima agradável, casas coloridas, barcos, mergulho, história e aquela sensação de estar em um lugar isolado, mas sofisticado. Durante muito tempo, o turismo foi uma das grandes bases da economia de Bermuda. Pessoas dos Estados Unidos, Canadá, Europa e outras regiões viajavam para a ilha em busca de descanso, praias e exclusividade. Mas o turismo em Bermuda não é exatamente igual ao de ilhas superpopulares do Caribe. Ele costuma ser mais caro, mais limitado e mais voltado para um público que busca conforto, segurança e uma experiência diferenciada. E isso faz sentido. Como a ilha é pequena, ela não pode simplesmente receber infinitas pessoas sem impacto. Cada turista precisa de água, comida, transporte, quarto, energia e infraestrutura. Em um lugar onde tudo é importado ou limitado, turismo demais também pode virar problema. Por isso, Bermuda não é só uma ilha turística. Ela é uma ilha que precisa equilibrar turismo com espaço, preservação e custo de vida. O turista vê a praia. O morador vê a conta de luz, o preço do mercado, o custo do transporte, a importação, a falta de espaço e a dependência de navios e aviões. Toda a ilha paradisíaca tem uma parte invisível que quase nunca aparece nos cartões postais. Agora vamos imaginar uma coisa simples. Você quer comprar uma maçã. Em um país continental, essa maçã talvez venha de uma fazenda a algumas centenas de quilômetros. Em Bermuda, grande parte dos alimentos precisa vir de fora, atravessando o mar ou chegando de avião. Isso muda tudo. A comida fica mais cara. O material de construção fica mais caro. Os móveis ficam mais caros. Peças de carro, equipamentos, remédios, eletrônicos, roupas, ferramentas, quase tudo depende de uma cadeia logística. E cadeia logística em ilha pequena é delicada. Se o combustível sobe no mundo, o preço chega em Bermuda. Se uma rota de transporte é afetada, o mercado sente. Se uma tempestade atrasa navios, produtos demoram. Se há crise global, o impacto aparece nas prateleiras. É por isso que morar em um lugar rico não significa viver barato. Bermuda pode ter renda alta, empresas poderosas e paisagens incríveis, mas o custo de vida é muito pesado. A riqueza da ilha não elimina a geografia. Ela apenas ajuda a pagar a conta. Esse é um dos grandes paradoxos de Bermuda. A ilha é rica porque conseguiu se conectar ao mundo, mas também é cara porque depende desse mesmo mundo para sobreviver. Uma das imagens mais famosas de Bermuda são as casas coloridas com telhados brancos. Elas parecem ter sido feitas para cartão postal, mas, como vimos, os telhados não são apenas bonitos. Eles são infraestrutura. O branco ajuda a refletir o sol e manter a água mais limpa. O formato em degraus ajuda a desacelerar e conduzir a chuva. As cisternas armazenam água para uso doméstico. A arquitetura tradicional de Bermuda é um exemplo de como necessidade vira identidade cultural. O que começou como solução de sobrevivência virou símbolo nacional. E isso mostra uma coisa importante. Quando um lugar é difícil de habitar, as pessoas criam tecnologias adaptadas ao ambiente. Às vezes, tecnologia não é um robô, um satélite ou um computador. Às vezes, tecnologia é um telhado, uma calha, uma cisterna, uma regra de construção, um jeito de pintar a casa. A inteligência de Bermuda não está apenas nos bancos e seguradoras. Está também na forma como uma casa comum consegue transformar chuva em água potável. Até aqui, já entendemos como Bermuda sobrevive. Mas a pergunta do título ainda precisa de uma resposta humana. Por que mais de 60 mil pessoas vivem ali? A resposta não é uma coisa só. Algumas pessoas vivem em Bermuda porque nasceram lá. Têm família, história, cultura, identidade e pertencimento. Outras vivem porque trabalham em setores internacionais. Outras porque a ilha oferece segurança, estabilidade e qualidade de vida. Outras porque o clima, o mar e a paisagem são atraentes. Outras porque Bermuda se tornou um centro de oportunidades em setores específicos. E existe também um ponto emocional. Ilhas criam vínculos fortes.
Quando você vive em uma ilha pequena, o lugar não é apenas endereço. Ele faz parte da sua rotina de um jeito muito intenso. Todo mundo está relativamente perto. O mar está sempre presente. O limite do território é visível. A sensação de comunidade pode ser muito diferente da de uma grande metrópole. Mas também há desafios. Jovens podem sentir falta de espaço e oportunidades. Famílias enfrentam preços altos. Trabalhadores lidam com custo de moradia. Empresas dependem de mão de obra especializada. O governo precisa equilibrar a economia internacional com necessidades locais. Então a resposta não é porque é um paraíso. Nenhum lugar habitado por humanos é só paraíso. A resposta é: as pessoas vivem ali porque Bermuda conseguiu construir uma economia que compensa suas limitações naturais. E porque para muita gente, aquele pequeno pedaço de terra no Atlântico é casa. Não dá para falar de Bermuda sem mencionar o famoso Triângulo das Bermudas. Durante décadas, histórias de navios desaparecidos, aviões sumidos e fenômenos misteriosos fizeram a região parecer um portal sobrenatural no oceano. Mas a realidade é menos mística e mais geográfica. O Atlântico é enorme. A região tem tráfego intenso. Tempestades podem surgir. Correntes marítimas são fortes. Erros humanos acontecem. Equipamentos falham. E, com o tempo, acidentes reais foram misturados com exageros, boatos e narrativas sensacionalistas. O curioso é que o mito do Triângulo das Bermudas ajudou a transformar o nome Bermuda em algo mundialmente conhecido. Mesmo quem não sabe onde fica a ilha já ouviu falar dela por causa do triângulo. Mas o verdadeiro mistério não é navio desaparecendo. O verdadeiro mistério é econômico e geográfico. Como um território tão pequeno, isolado e sem recursos naturais abundantes, conseguiu se tornar tão relevante? Essa é a história mais interessante. Não é sobre sumir no oceano. É sobre sobreviver no oceano. Vamos resumir Bermuda de um jeito bem simples. Ela importa coisas físicas: comida, combustível, máquinas, material de construção, produtos industrializados, tecnologia, medicamentos, mas exporta valor abstrato, serviços financeiros, seguros, resseguros, turismo, confiança, estabilidade jurídica, conhecimento especializado. Essa troca é o coração da ilha. Um país grande pode enriquecer vendendo soja, petróleo, minério ou produtos industriais. Bermuda não tem escala para isso. Então ela precisou encontrar outro caminho. Ela fez uma aposta. Se não podemos competir em quantidade, vamos competir em especialização. Essa é uma lição poderosa. Nem todo lugar cresce usando os mesmos recursos. Alguns lugares têm terras férteis. Outros têm portos naturais. Outros têm petróleo. Outros têm mão de obra industrial. Outros têm universidades. Outros têm tecnologia. Bermuda tinha localização, estabilidade, beleza, cultura marítima e capacidade de se adaptar. E com isso construiu uma economia de nicho. Pequena no mapa, grande em certos setores. Mas uma pergunta importante é: esse modelo vai continuar funcionando? Bermuda enfrenta desafios sérios. O primeiro é o custo de vida. Quando quase tudo precisa ser importado e o espaço é limitado, viver fica caro. O segundo é a dependência econômica. Se o setor internacional enfraquece, se regras fiscais globais mudam ou se empresas decidem sair, a ilha sente. O terceiro é a mudança climática. Bermuda está cercada pelo oceano. Furacões, elevação do nível do mar, erosão costeira e mudanças nos padrões de chuva são ameaças reais para uma ilha pequena. O quarto é a segurança alimentar. Depender de importações funciona enquanto as rotas estão abertas e o mundo está estável. Mas crises globais mostram como cadeias de abastecimento podem ser frágeis. O quinto é a população. Ilhas pequenas precisam manter jovens, atrair profissionais e garantir que os moradores locais consigam viver no próprio território sem serem expulsos pelos preços. Então Bermuda é rica, mas não invulnerável. Ela é sofisticada, mas frágil. Ela é adaptada, mas dependente.
Ela é linda, mas limitada. E esse equilíbrio é o que torna a história tão fascinante. No fim, Bermuda mostra que riqueza não vem apenas do que existe no solo. Ela pode vir de posição geográfica, de regras, de reputação, de inteligência institucional, de adaptação ao ambiente, de uma cultura que aprende a viver com limites. Quando olhamos para uma rocha no meio do oceano, parece impossível imaginar uma sociedade moderna funcionando ali. Mas Bermuda fez exatamente isso. Ela pegou um território pequeno, sem água doce abundante, sem grandes recursos naturais e sem espaço para expansão, e transformou em um centro de serviços globais. Isso não aconteceu por acaso. Aconteceu porque, ao longo de séculos, a ilha precisou responder a uma pergunta básica: como sobreviver quando quase tudo falta? A resposta foi: captando água da chuva, usando o mar como conexão, aproveitando a localização, atraindo negócios, controlando o território e vendendo serviços que não dependem de espaço físico. É uma estratégia de sobrevivência transformada em modelo econômico. Então, por que mais de 60 mil pessoas vivem em uma rocha sem nenhum recurso? Porque Bermuda não dependeu apenas da natureza. Ela construiu seus próprios recursos. Transformou telhados em reservatórios. Transformou isolamento em exclusividade. Transformou localização em estratégia. Transformou risco em negócio. Transformou beleza em turismo. Transformou regras em confiança. E transformou uma pequena rocha no Atlântico em um dos lugares mais curiosos do mundo. A grande verdade é que Bermuda não prova que recursos naturais não importam. Eles importam muito. Mas ela prova outra coisa. Quando um lugar não tem recursos óbvios, ele precisa criar recursos invisíveis. Conhecimento, organização, reputação, adaptação. E talvez essa seja a maior lição dessa ilha. O mundo está cheio de lugares grandes que desperdiçam abundância. E Bermuda é um lugar pequeno que aprendeu a administrar escassez. Se você gostou dessa história, comenta aqui. Você teria coragem de morar em uma ilha onde quase tudo precisa vir de fora? E no próximo vídeo, a gente pode investigar outro lugar que parece impossível no mapa, mas que encontrou um jeito surpreendente de existir.